Nesse dia 20 de novembro, eu gostaria de prestar toda a minha solidariedade ao povo negro trabalhador. E gostaria de prestar na memória do João Alberto, um trabalhador negro assassinado brutalmente ontem no Carrefour de Porto Alegre. Entendo que o capitalismo e o racismo, como duas estruturas que andam juntas, pesam severamente sobre o corpo dos homens e das mulheres trabalhadoras negras desse país. Mas eu também gostaria de provocar, no bom sentido, de chamar à conversa e ao debate alguns segmentos do movimento negro brasileiro. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em João Pessoa, capital da Paraíba, e eu vi que tinha um protesto marcado para a frente do Carrefour, nos bancários, no bairro dos Bancários aqui em João Pessoa. E eu fui lá porque, pela escola do Florestan Fernandes, entendo que a questão das opressões, a questão do combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia, faz parte de todos os intelectuais marxistas e socialistas ao qual eu me filio, corrente à qual eu estou filiada, na linha do grande Florestan Fernandes, que escreveu brilhantes ensaios sobre a questão do negro brasileiro, mesmo sendo Florestan um intelectual branco, mas socialista e, portanto, defensor da emancipação da maioria da humanidade, que são os grupos e classes subalternas. Eu fui ao Carrefour e, ou por audácia inconsciente ou por ingenuidade, pedi o microfone para fazer uma fala. E uma das lideranças me cedeu e disse que eu podia falar. E eu fiz uma fala, só que num certo momento eu percebi que uma das mulheres negras que estava organizando o evento, ela chegou perto de mim pedindo para que eu concluísse a minha fala. Naquele momento eu achava que era apenas uma questão de eu estar extrapolando o tempo. Mas eu percebi que não era isso necessariamente. Porque as duas falas seguintes à minha, uma de um senhor e outra de uma professora negra da UFPB, que eu não me recordo o nome dela nesse momento, ela fez um longo discurso contra mim. Ela incorporou o espírito liberal da Djamila Ribeiro e começou a fazer aquela fala, segundo ela, uma fala de resposta, de indignação, porque os brancos não tinham que dizer o que os negros têm que fazer. E eu gostaria de dizer que eu não fui lá dizer o que os negros têm que fazer, eu fui apenas juntar a eles, juntar o povo negro, juntar força nessa causa que é extremamente importante. E ela dizia que mesmo os brancos solidários à causa negra tinham que assumir a branquitude, porque nós somos privilegiados, que na universidade nós temos poucos professores negros. Enfim, a professora começou a fazer um longo discurso irritado contra mim, como se eu fosse o inimigo daquele ato. Na verdade, o inimigo estava do outro lado, é o Carrefour, são as empresas, é o capitalismo que superexplora a mão de obra do povo negro trabalhador desse país, com altas jornadas de trabalho, com racismo, com assédio moral, com assédio sexual, e com salários irrisórios em relação aos trabalhadores brancos. Me parece que a fala da professora e de outros que falaram era uma fala muito maniqueísta e muito binarista. Era como se de um lado você tivesse os brancos, como um sujeito universal, todos racistas, e do outro lado você tivesse os negros. Eu acho que a análise é mais complexa. A professora pouco falou do Carrefour, não criticou o capitalismo, e eu lamento muito que não é todo, porque eu conheço a história do movimento negro brasileiro desde a Frente Negra Brasileira, e nós sabemos que temos setores dentro do movimento negro anticapitalista, socialista, e que vê a questão teórica e politicamente de forma diferente. Mas eu queria lamentar e ao mesmo tempo chamar ao diálogo determinadas vertentes, determinados setores do movimento negro brasileiro, para a gente evitar essa fragmentação.
para a gente evitar esse divisionismo. Evidentemente, né, que nós sabemos que a questão racial e a questão étnico-racial, ela tem que ser protagonizada pelos povos originários e pelos negros desse país, né? Até porque nós brancos não sofremos racismo e, se levar em consideração o critério racial, nós não somos de modo algum beneficiados, aliás, nós não somos penalizados, excluídos de forma alguma, né? Pelo nosso critério racial, nós fazemos parte do grupo dominante. Mas eu acho que, na verdade, se deveria levar mais a sério o livro do Silvio Almeida, que é um grande intelectual negro, O Racismo Estrutural, onde ele coloca veementemente que o combate ao racismo não se dará apenas no nível institucional e nem individual, já que é uma questão estrutural. Portanto, o que nós temos que fazer é romper com essa estrutura, a forma como a sociedade é estruturada. E, portanto, só um conjunto grande de transformações econômicas, políticas, sociais, ideológicas é que vai fazer com que a gente acabe essa chaga que é o racismo do Brasil. E para derrubar uma estrutura dessa, nós precisamos de unir forças, de unir aquilo que Gramsci chamava de classes e grupos subalternos. A maioria do planeta, negros, indígenas, quilombolas, a classe trabalhadora de um modo geral, branca, negra, né, imigrante, refugiada, LGBTQIA+, né, motoristas de Uber, de aplicativo, trabalhadores de entrega do iPhone, por aplicativos, nós temos que unir todos os subalternos. Nós estamos vivendo um momento de crescimento da onda fascistizante no Brasil e no mundo. E só a unidade na diversidade, a unidade da luta de todos os grupos e classes subalternas, respeitando as especificidades de cada uma, só essa unidade é que pode nos levar a algum lugar. Essa ideia de ficar usando esse conceito de lugar de fala como sendo um lugar onde os brancos progressistas, socialistas, né, antirracistas não podem falar, porque já falaram há muito tempo, eu acho que isso empobrece a análise, tá, e ao mesmo tempo fragmenta nesse identitarismo fragmentário que não leva a lugar nenhum. Enquanto isso, as ações do Carrefour subiram na Bolsa de Valores. O camarada negro foi assassinado, como tantos e tantos nesse Brasil e nesse mundo racista e capitalista. Portanto, a fragmentação, o divisionismo, olhar para as pessoas que não são seus inimigos, são seus aliados, como se fossem inimigos, do meu ponto de vista, é uma linha política equivocada. E eu gostaria de deixar essa mensagem de que sou professor de História do Brasil, estudo tudo da história do Brasil, incluindo a escravidão, o racismo e o movimento negro. E, portanto, eu terei, sim, que falar sobre esses temas, assim como todos os temas que fazem parte da nossa história. No mais, um grande viva a Zumbi dos Palmares e a Dandara, e na memória do George Floyd e do João Alberto, eu gostaria de rememorar a contrapelo todos os negros e negras desse país que sofrem na pele, cotidianamente, essa chaga que é o racismo.